Então anote isso. Quanta confiança você tem depende de quanta verdade você escondeu. Quanta confiança você tem depende de quanta verdade você escondeu. Se você está tendo dificuldade em confiar em Deus numa área de sua vida agora, pode ser um sinal de que você não escondeu a verdade em seu coração profundamente o suficiente para essa situação. E quando não escondemos a verdade em nossos corações, sempre temos que nos apegar às tradições, certezas e velhas maneiras de fazer as coisas. Mas se formos mais como a Holly, com uma boa noção de para onde estamos indo, podemos estar em situações que são muito estranhas, mas ainda temos um senso de fé muito profundo e sólido. Bem, eu já preguei um sermão inteiro hoje, eu sinto que isso foi muito bom. Mas eu quero falar sobre esse homem em João capítulo 5, sobre o qual eu li para você, porque a Bíblia diz que ele estava em um lugar, em Jerusalém, perto do Portão das Ovelhas, um tanque, onde ocasionalmente as águas se agitavam, e quando as águas agitavam, havia uma superstição de que se você pudesse entrar nessas águas antes de qualquer outra pessoa, poderia ser curado de tudo que havia acontecido com você. A Bíblia diz que um grande número de pessoas costumava ficar lá. Os cegos, os coxos e os paralíticos. E, sabe, esse versículo é o que realmente chamou minha atenção. No versículo 5 dizia: aquele que estava lá. O que me fez pensar, de todas as pessoas que Jesus poderia ter curado naquele dia, naquele tanque, naquela hora, por que aquele? Aquele que estava lá. Na semana passada eu preguei sobre ele foi aquele. Eu acho que foi isso que me levou a estudar João capítulo 5, porque eu me perguntei por que aquele? Sabe, eu tô meio que esperando esse grande momento de fé como Zaqueu, que subiu em uma árvore para poder ver Jesus. E Jesus disse: tudo bem, se você quis subir em árvores, eu vou almoçar com você. Vamos, desça daí. Eu tô indo para sua casa. Ou como a mulher com fluxo de sangue que, mesmo cerimonialmente impura, se infiltrou na multidão para chegar a Jesus. Ou como aqueles homens que se destacaram gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Tipo, gritando pela necessidade de Jesus. Uma vez que todos esses fatores estavam ausentes do homem em João capítulo 5, isso me deixou pensando, depois de toda aquela semana de estudo, por que justo aquele? Na verdade, se você ler sobre esse cara, ele teve um passado muito danificado. Ele tinha um pouco de... eu não quero dizer isso de uma forma ruim que te faça pensar que as coisas que passamos são sempre o resultado dos pecados que cometemos, mas ele teve algo a ver com a doença dele. Porque Jesus, quando encontra ele um pouco mais tarde, diz a ele: ei, você precisa parar de pecar ou algo pior vai acontecer. E mesmo na passagem, se você ler isso quando Jesus pergunta: você quer ficar bom? O cara meio que volta para Jesus e realmente não responde a pergunta dele. Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outra pessoa entra na frente. Então ele era meio culpado. Não é como se ele tivesse se jogado aos pés de Jesus quando ele disse: você quer ficar bom? E dissesse: eu farei qualquer coisa, eu te adorarei, Cordeiro de Deus, filho de Davi. Nada disso. Então, por que justo aquele? Na semana passada eu compartilhei que existem duas mentiras que o inimigo te conta. Elas não são as únicas duas mentiras. O inimigo é o pai da mentira. Então ele tem muitos filhos. O inimigo tem muito mais do que duas mentiras, mas tem duas com as quais eu quero lidar hoje. Eu lidei com elas um pouco na semana passada, mas algumas vezes ele vai tentar te dizer duas coisas. Você não é ninguém. E você não tem ninguém. Qualquer uma delas, se você começa a acreditar nisso no fundo do coração, vai te manter preso a uma crença de insignificância ou a um estado de isolamento. Veja como elas trabalham juntas. Eu não sou ninguém, eu não tenho ninguém. Como eu não sou ninguém, não tenho nada a oferecer.
Eles não gostariam de me ouvir. Eles não gostariam de estar comigo. Eles não gostariam de fazer isso comigo. Eles não gostariam de me aceitar. Eu não sou ninguém. Eu não tenho ninguém. Eu não sou ninguém. Eu não tenho ninguém. Então aparece Jesus. E ele entra em uma das festas. E ele encontra um homem. E a Bíblia simplesmente diz sobre ele: aquele que estava lá. Esse é o único rótulo. Bem, seu outro rótulo é que ele não conseguia andar. Ele era aquele que estava lá e não conseguia andar. Ele era aquele que estava lá e que havia ficado para trás. Ele era aquele entre muitos daqueles que não podiam fazer o que outras pessoas podiam fazer. Porque justo esse. Já examinamos que não foi uma grande fé que ele exibiu ou demonstrou. Já examinamos que provavelmente haviam coisas que teriam impedido as outras pessoas de pensar que ele era digno de ajuda. Por que justo esse? E você se pergunta isso sobre você às vezes, hã? Por que Deus usaria a mim? Quando há tantas outras pessoas. Eu amo o que o homem disse, porque pensamos nisso às vezes. Ele disse: toda vez que eu tento, outra pessoa chega na minha frente. Esse homem é propenso a comparações. Esse homem é propenso a desculpas. E a Bíblia diz no versículo 5: aquele que estava lá. Jesus não ficou lá e curou todos no tanque naquele dia. Jesus não chamou uma fila de pessoas. Este é um milagre particular que Jesus realiza num determinado momento para uma pessoa específica. Aquele que estava lá. Agora toque na pessoa ao lado e pergunte: você é aquele? É a pergunta óbvia. Você é aquele? Porque tem muita gente aqui na igreja hoje. Tem muita gente online hoje. Mas você é aquele? Pergunte a eles. E se você for aquele? E se você for aquele que precisa ouvir essa mensagem hoje mais do que qualquer outra pessoa nesse lugar? E se você for aquele para quem Deus deu essa mensagem, o pastor Steven? E se você for aquele que vai pegar essa palavra e sair daqui diferente de como entrou? Pergunte a eles de novo. E se você for aquele? Aquele estava lá. Ele estava lá em um lugar que ele não queria estar. Ele estava lá em um lugar onde ele mesmo provavelmente contribuiu para ele estar. Muitas vezes nós pensamos que Deus vai nos tirar de situações se nós não nos envolvermos nelas. Esse é um milagre que deve encorajar todos aqueles que fizeram coisas estúpidas e precisam de Deus para livrá-los de suas próprias mãos, de suas próprias decisões. Aplauda se você errou uma ou duas vezes e precisa que Deus faça algo sobre as situações que você criou. Eu amo vocês, vocês são uma igreja tão real. Eu disse aplauda se você estragou tudo. Esse foi o aplauso mais forte durante todo o domingo. Eu pastoreio a Elevation Church. E ele foi aquele que foi escolhido entre todos os outros. Mas existe um pequeno detalhe neste versículo que se destacou para mim como sendo talvez um pouco irrelevante no início. Então eu percebi que Deus não desperdiça palavras. Então eu descobri por que ele foi aquele. No mesmo versículo que dizia que ele foi aquele, versículo 5. Aquele que estava lá havia estado inválido por 38 anos. Quantos pensam que é muito tempo para sofrer assim? 38 anos. Quantos pensam que 38 é velho? A Bíblia não diz que ele tinha 38 anos, diz que ele estava naquele estado há 38 anos. E o que é louco sobre isso é que, quando Jesus cura esse cara, você espera que as pessoas sejam felizes quando Deus faz algo em sua vida. Você tem que entender que, às vezes, as pessoas querem pensar que elas são Deus e devem decidir quem Deus abençoa e como Deus faz as coisas.
Então este homem, no versículo 9, é curado. Ele pegou seu leito e andou. Mas veja o versículo 9, parte B. O dia em que isso aconteceu era um sábado. Então os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: você não pode fazer isso. É sábado. A lei proíbe você de carregar seu leito. A lei não permite fazer isso. Não a lei de Deus. A lei deles. Não há nada na Bíblia que diga que você não pode carregar seu leito depois de ser curado no sábado. Isso foi algo que eles adicionaram depois que a lei veio através de Moisés. Vocês lembram de Moisés? Ele é aquele que trouxe os 10 mandamentos da montanha. Ele foi aquele. Ele foi aquele. É isso que eu ia dizer, que você sabia quem disse isso. Sim, foi ele quem desceu com as tábuas da montanha. E uma delas era de guardar o sábado, certo? Para honrar o fato de Deus ter descansado da obra dele, descansando da sua. Mas não havia nenhuma parte desse mandamento, nenhuma cláusula desse mandamento que dissesse: se você for curado de uma doença incapacitante no sábado, não carregue o seu leito. Eles adicionaram isso mais tarde. Era a lei deles. Então agora nós temos um dilema interessante acontecendo em João capítulo 5. É a palavra deles versus a palavra de Deus. É a lei do homem versus a palavra de Deus. Eu estou quase pronto para pregar agora. Eles disseram ao homem: você não pode fazer isso. A lei proíbe você de fazer isso no sábado. Você não pode carregar o seu leito. Você não pode fazer isso. E eu amo o versículo 11, porque o homem olhou para eles e disse: é bom poder ouvir o que você acha que eu posso e não posso fazer. Mas há uma coisa que eu notei todos os dias em que venho a este tanque. Eu venho a este tanque todos os dias há anos. Eu tenho deitado no meu lugar todos os dias há anos. Eu tenho pedido ajuda todos os dias há anos. Há anos que eu espero por uma mudança todos os dias. Há anos que eu assisto a esses festivais irem e virem todos os dias. Eu tenho visto peregrinos entrarem e saírem de Jerusalém, dentro e fora do templo, por anos. E por cada dia que eu me sentei aqui, e por cada ano que eu vim aqui, por cada oração que eu fiz aqui, e por cada pedido que eu fiz aqui, vocês nunca me disseram para me levantar e andar. Então, quer saber? Se você não tem o poder de dar, não precisa me dar permissão para fazer isso. Agora! Eu amo isso! Porque veja isso, ele disse, verso 11, coloquem de novo para mim: o homem que me curou me disse. Então eu ouço o que você está dizendo para mim. Mas eu sei o que ele fez por mim. E agora veja isso. O que você disse que eu não posso fazer está em conflito com o que ele me disse que eu poderia fazer. Eu ouço Deus dizendo: acerte isso com aquele que me criou. Eu vejo nesse texto cada pessoa neste lugar em uma determinada situação em sua vida, em que a lei é impotente para te livrar, e o esforço é impotente para te livrar, e as pessoas das quais você dependia não conseguiram te livrar, porque elas são humanas também. Então vou te dizer o que vamos fazer. Vamos tomar um momento, e apenas cerca de 15 segundos, e ver se nós conseguimos adorar aquele que disse que haja luz, e ouve. Vamos ver, podemos adorar aquele que estava lá. Aquele que estava lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo o que foi feito por meio dele. Se ele fez, ele pode mudar. Se ele fez,
Ele pode levantar! E se ele fez, ele pode rotular! Agradeça a ele! Eu amo essa palavra! Eu amo essa palavra! Cumprimente 5 pessoas e diga: levante-se agora! Você está deitado há tempo suficiente! Você está deitado há tempo suficiente! Ok, todo mundo ainda sentado. Você teve 15 minutos para anotar tudo. Levante-se e louve a ele. Você tem um leão dentro desses pulmões. Fique de pé. 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 Vamos mudar o tom. Fique de pé. Fique de pé! 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 Foi o que ele disse. O homem que me curou disse que eu poderia fazer isso. Então você tem que ter essa atitude, certo? Tipo, eu ouço meu medo dizendo que eu não posso. Mas o homem que me criou... Bem... eu me sinto bem. Aquele que me fez... Se é um conflito entre as pessoas... que não me fizeram, e o homem que me fez. Bem... Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.